Isso aqui é o slide que eu coloquei lá na aula online, tá? Vamos lá para aquela partezinha lá da tabela periódica, só para eu passar para vocês como é que é. Né? Porque às vezes por aqui é mais fácil de entender do que por lá, né? Eu falando aqui, vocês também podem tirar a dúvida de vocês. Primeiro, a tabela periódica, ela surgiu para, que a gente chama de, colocar, agrupar os elementos tudo em um local, tá? Por que isso? Já pensou se a gente fosse no mercado e os elementos lá, os que a gente fosse comprar, tudo tivesse espalhado, sem identificação, sem nada, né? A gente não ia conseguir nunca sair daquele mesmo lugar. Imagina comprar um alfinete no mercado, como é que a gente ia fazer? Não sabia onde está o alfinete, nunca a gente ia sair da porta do mercado, né? Então, o que aconteceu com a tabela periódica? Eles reuniram todos os elementos químicos dentro de uma tabela, que é essa daqui, tabela periódica, né? Só que o que acontece? Quando eles fizeram a tabela periódica, eles repararam que tem elementos químicos diferentes. Tem elementos químicos que se combinam, tem elementos químicos que não se combinam, tem elementos químicos que têm uma facilidade de fazer uma ligação química, né? Tem elementos químicos que brilham, tem outros que não possuem brilho, tem elementos químicos que têm maior condutibilidade de calor, outros não, né? Então, o que eles fizeram? Poxa, eu não posso colocar tudo falando que é a mesma coisa, não posso. Então, eu tenho que agrupar esses elementos químicos, cada um com as suas características. Né? E foi o que aconteceu. A tabela periódica aqui, ela é agrupada por características. Né? É igual no estudo, quando a gente estuda biologia, né? A gente estuda por grupos, né? Porque a gente chama de reino. Reino animal, reino vegetal, reino protista, reino fungo e reino monera. A mesma coisa, tá? Só que aqui a gente está falando de química. Né? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a agrupar os elementos. Aqueles elementos com a mesma característica, eles colocaram em um grupo. Está vendo aqui, ó, mesma característica. A cor da tabela vai variar de livro para livro, tá? Isso daqui, a cor da tabela não é uma regra, não. Tá? É só para vocês visualizarem de maneira que consigam ver a diferença entre um grupo e outro, tá? Então, vocês repararam aqui, ó, o hidrogênio está com uma cor e só ele que está com essa cor aqui, tá? Por quê? Porque ele tem característica desse grupo, desse grupo, desse grupo e desse grupo. Ele tem característica de todos os grupos, né? Então, ele se torna exclusivo, tá? É só ele, tá? Aqui no caso do hidrogênio, que é o primeiro, tá? Aí vem aqui o amarelo, ele tem características. Uma das principais características dele é possuir brilho e ter uma boa condutibilidade de calor, tá? A principal característica. Aí o que o cara fez? Foi, colocou eles nesse grupo aqui e colocou eles como metais. Esse aqui, pequenininho aqui, ó, o boro, o silício, isso aqui, eles chamaram de semimetais, tá? Esse rostinho aqui, não, metais, e esses aqui, azul aqui, ó, na última coluna, gases nobres, tá? Então, a gente vai ver as características de cada um, tá? Vamos primeiro estudar aqui a tabela. Aí, como é que é aqui a tabela? Aqui, o símbolo do elemento, no caso, a gente colocou como exemplo aqui o hidrogênio, tá? Símbolo do elemento aqui. Lembrando que todos os elementos aqui que estão na tabela são elementos simples, substâncias simples, tá? Por quê? Porque só é aquela substância, tá? O ferro só é o ferro, o cobalto só é o cobalto, o níquel só é o níquel, tá? Então, são substâncias simples. A partir do momento que eu tenho o sódio se combinando com o cloro, que é NaCl, o sódio que se combinou com o cloro,
aí eu já tenho uma substância composta. Né? Por que composta? Porque ela é formada por duas substâncias, o sódio e o cloro. Aí a fórmula química do cloro é NaCl, tá? Como é que eu vou saber se a substância é simples ou não? Que a gente fala sempre desde o início dos nossos encontros. Olhei, tem mais de uma letra maiúscula, a substância é composta, tá? Olhei, tem uma letra maiúscula só, a substância é simples. Aqui, no hidrogênio, eu só tenho uma letra. Então, a letra dele é maiúscula, tá? Os símbolos dos elementos químicos sempre vão começar com letra maiúscula, tá? O cromo aqui, tá vendo? O cromo aqui, ó, ele tem uma letra maiúscula e uma minúscula, tá? Ele continua sendo uma substância simples, apesar de ter duas letras. Mas essas duas letras aqui, uma inicial maiúscula e uma outra minúscula, indica que ele continua sendo uma substância simples, tá? No caso aqui, eu tenho NaCl, tudo junto, tá? Aí eu vou ver que eu tenho N maiúsculo e o C maiúsculo. Então, eu já vejo que são dois elementos aí numa mesma substância. Aí são substâncias compostas, tá? Só para a gente voltar um pouquinho, vocês não se perderem. Aí eu tenho aqui, ó, esse númerozinho aqui, ó, 1, 2, aqui, ó, 3, 4, 5. Isso aqui é sempre o número atômico, o número de prótons no elemento, tá? Que esses números de prótons aqui acabaram colocando os elementos tudo na ordem, tá? Então, esse númerozinho daqui é o número de prótons, tá? Que é a mesma coisa que número atômico, tá? Esse númerozinho aqui é o peso atômico de cada átomo, tá? Esse númerozinho aqui é o peso atômico de cada átomo. Então, a gente vê aqui, ó, eu tenho hidrogênio verde, eu tenho esses elementos aqui, que são os metais, todo em amarelo, tá? Esse aqui, que é rosa, né? E então, tem metais. Esse roxinho aqui, os não metais ou ametais, cada livro vem de uma forma, tá? Não metais ou ametais. E esses daqui são os gases nobres. Como é que eu vou identificar? O que acontece? Eu pergunto para vocês assim, onde está a prata? Me dá a localização da prata na tabela periódica. Aí vocês vão falar assim para mim, ó, tá aqui. Aqui, ó, AG prata, né? AG prata, tá aqui. Tá, beleza, mas se eu tiver uma dificuldade para ver, para encontrar, aí você fala assim, não, tá lá no meio tá lá a prata, o símbolo dele é AG, né? Aí vai que a pessoa tem mais dificuldade para encontrar. Então, a gente não identifica o elemento dessa forma, tá? A gente vai identificar o elemento na tabela periódica, a gente vai primeiro saber o que é período e o que é família ou grupo, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem umas letrinhas e uns números aqui, ó, na tabela periódica toda. Isso daqui é a família da tabela periódica, tá? Essa que está aqui em vermelho é mais antiga, tá? Mas até hoje a gente utiliza, tá? Em algumas literaturas utiliza isso daqui. A mais moderna é essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até 18. Então, na tabela periódica, eu tenho 18 famílias, ou 18 grupos, tá? Que eu vejo, como é que eu vou identificar os grupos? São essas colunas, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, aqui eu tenho primeira família, segunda família, terceira família, quarta família, até chegar na 18ª família, tá? Então, eu vejo dessa forma. E tem também, além das famílias, eu tenho os períodos, tá? Como é que eu vejo os períodos? Períodos são a eletrosfera, tá? As camadas eletrônicas, que são, que a gente já viu lá, são 7 camadas, né? Então, os períodos aqui, eu tenho 7. Só que a família, ela é vertical, aqui, ó, nas colunas, tá? O período, ele é horizontal, tá? Ele é assim, ó, linha horizontal. Então, aqui eu tenho o primeiro período,
Aqui eu tenho segundo período, ó, segundo período horizontal. No sódio aqui eu já tenho terceiro período e assim por diante, até chegar no sétimo período, tá? O que acontece com esses dois grupinhos aqui, ó? Esses dois grupinhos, eles se encaixam aqui, tá? No 57, tá vendo aqui, ó, 57, tá? Eles vão se encaixar aqui. Então, o que acontece? Para não ficar uma tabela tão extensa aqui, ó, bem grande, que é difícil de visualizar, eles colocaram esses dois grupos aqui à parte, mas eles vão se encaixar aqui, tá? Esse daqui se encaixa aqui e esse aqui se encaixa aqui, tá? Aí vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, voltando aqui para prata, tá? Qual a localização do elemento prata na tabela periódica? Aí vocês vão ver aqui, ó. Poxa, o elemento prata está aqui, a G, tá? Então, como é que eu vou descrever isso? Qual família ele pertence? 11ª família, tá? Qual período? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Então, a prata aqui, se eu fosse localizar, se eu pedisse para vocês localizarem, eles estariam em qual localização? Na 11ª família e no quinto período, tá? Família sempre vertical, período sempre horizontal. Aí eu peço para vocês o radônio. Quem pode me dizer aí onde está o radônio? Radônio. Só para facilitar, é RN, o símbolo dele. Podem falar aí, ó. Isso aí é fácil, hein, gente? Décima oitava família. Ó, 18ª família aqui, ó. Quem está falando? Ana Clara. Ana, aí fala. Qual é o período? Sexto. Sexto período, a 18ª família, ele está aqui, ó, radônio, e sexto período, está aqui, ó, penúltimo período, está ótimo, tá? Então, a gente localiza dessa forma, tá? Se na provinha caía, isso, né? Você já sabe como é que vai localizar. Só que na hora da prova, vocês confundem tudo, né? Não podem esquecer que a família é sempre na coluna, e coluna é vertical, tá vendo aqui, ó? Vertical. E o período é sempre na horizontal, tá? Assim, ó. Quando eu peço isso nas provas, é um tal de gente trocar, né? Botar período, 18º. Família, primeira, né? Então, não é. Se escrever dessa forma, acaba errando, tá? Não esqueçam, a coluna é a família e o período é horizontal, tá? Aí a gente vai aqui, ó. Característica dos elementos aqui, que a gente viu lá. Os ametais e os semimetais. Os metais e os ametais, tá? Os metais aqui, eles são brilhantes, já os ametais não têm brilho, tá? Os metais aqui são ótimos, excelentes condutores de eletricidade e de calor. Os ametais não são condutores, tá? Não conduzem o calor. Aqui, os metais são maleáveis e dúcteis. O dúcteis aqui, quando a gente fala em dúcteis, é a capacidade de formar fio, tá? Esses fios aí, fio de cobre, fio de, né? Aquecendo, eles conseguem formar fios, tá? E aqui os ametais não têm essa capacidade porque eles são quebradiços, tá? Os metais aqui, usem moedas e joias, metais, pólvoras e pneus, um exemplo, né? Aí aqui, ó, os semimetais apresentam propriedades intermediárias entre metais e ametais. Algumas propriedades entre um e outro, tá? Peraí, gente, tá? Aqui. Beleza. Aí a gente tem aqui, ó, os gases nobres. Os gases nobres são esses aqui, tá? Ocupa a 18ª família, tá? Aqui. Eles têm esses nomes, gases nobres, né? Não sei se vocês já ouviram falar, até mencionei na aula online, que teve questões de provas aí, que falaram que gases nobres eram os filhos dos reis, né? Porque gases
né? E nobres porque se refere à nobreza, né? Aqui é mais ou menos isso, tá, gente? Gases porque eles são formados por gás mesmo, né? E nobres, por que eles são nobres? Porque eles não se misturam com os outros elementos. Aqui, ó. Eu não tenho... Na próxima matéria que a gente vai falar sobre ligação química, a gente vai ver a combinação dos elementos aqui, ó, um com o outro, tá? Por que esse se combina com esse, não se combina com esse, que a gente vai ver. A gente vai ver que os gases nobres aqui, eles só fazem ligação entre eles. Eu não tenho esse hélio aqui se combinando com flúor, não existe isso, tá? Por quê? Porque vem do nome de nobreza, né? Onde eles só se combinam entre si. Lá na história que vocês estudam, né? A nobreza ela não se relacionava com os plebeus ali, né? As pessoas com poder aquisitivo menor. Eles não se combinavam. Era a nobreza e a nobreza só, tá? Até para se reproduzir também. Né? Até na época dos escravos, quem era nobre não podia se misturar. Quando se misturava, o filho descendente era escravo do mesmo jeito, né? Não podia nem falar nada. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Essa coluna aqui é só dos gases nobres, tá? Que eles não se combinam. Aí a gente vê aqui, ó. Outra característica também deles, que é muito importante, é que eles que fizeram, né? Não sei se vocês lembram que a gente falou da regra do octeto, né? Naquela distribuição eletrônica, nessa daqui, ó, que a gente viu também na aula passada aqui, a gente viu que existem as camadas, certo? E os elementos das camadas, né? Os elementos na quantidade máxima de elétrons em cada camada, tá? Só que na última camada, a gente pode ter 8, né? Ou 18 elétrons. Lembra que eu falei para vocês, ó? Eu não posso ter, mesmo eu podendo ter mais de 18 elétrons, igual aqui, ó, que a gente falou, cara, se eu for distribuir o bário, vamos ver aqui, ó, com 56 prótons de número atômico, né? Vamos ver só se está certo aqui. Ó, eu tenho o bário aqui, cadê? Ó, o bário, número atômico dele aqui, ó, 56, tá? A gente viu o número atômico por aqui, pela tabela periódica. E vamos lá. Eu tenho bário com 56 elétrons, tá? Se eu fosse distribuir K2, beleza, porque isso aqui, ó, cada eletrosfera, né, cada camada, ela abriga uma certa quantidade de elétrons, que a gente tem aqui, ó, K2, L8, M18, M32, O32, P18, Q8, tá? Camadas de elétrons. Aqui, a gente conseguiu utilizar a distribuição sem utilizar essa regra do octeto, tá? Por quê? Porque os elementos químicos aqui, ó, o número atômico, era pouca quantidade, era menor, tá? Esses aqui, os elementos químicos não, o número atômico é maior. Então, a gente vai ter que utilizar a regra do octeto, né? Que diz que na última camada, né, só pode ter 8 elétrons ou 18 na distribuição aqui, né? Então, a gente vê aqui, ó, o átomo de potássio, K2, beleza, L8, M9. Se eu utilizasse aquela outra regrinha lá, então é só colocar o número de elétrons em cada camada. Só que aqui, pela regra do octeto, nessa camada aqui, eu só posso ter 8 ou 18 elétrons, né? Nessa última camada aqui, que no caso seria a minha última camada, a camada M, teria que ter 9, tá? A camada M, ela abriga 18, aqui, ó. Então, automaticamente, aqui estaria correto. Só que, aplicando a regra do octeto, eu não posso ter mais que 8 na minha última camada. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar 8 aqui e vou passar para a camada M, né? Para colocar 1. Por quê? Porque resta 9. Então, eu vou colocar 8 na primeira camada aqui, na M, e vou colocar mais uma camada com um elétron, tá? Aqui é a
final vai ser com 8, tá? Só que aqui, ao invés de 1, vai ser 2 elétrons. Aqui, no bário, tem 56, vou fazer a distribuição eletrônica, beleza. No N aqui, eu tenho 28, tá? No N aqui, eu poderia colocar até 32, certo? Só que na regra do octeto, eu não posso, tá? Eu posso colocar 8 na última camada ou 18. Como 8 aqui é um número muito baixo, eu tenho muito átomo para distribuir, então o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar 18 aqui, tá? A última camada, que seria 10, eu vou colocar 8, tá? E na última camada aqui, que vai ser, ó, a T vai valer 2, tá? Por quê? Porque pela regra do octeto, que a regra do octeto foi lá, através dos gases nobres também, aqui, ó, para o átomo adquirir estabilidade, tá? Adquirir a estabilidade, eu tenho que ter 8 elétrons na sua última camada. Então, você vai ver aqui que todos os átomos de gases nobres, ele na sua última camada, ele tem 8 elétrons, todos eles, tá? Com exceção do hélio. O hélio, ele não pode ter 8 elétrons, por quê? Porque ele só tem 2, tá? O hélio aqui, na tabela periódica, tem 2 elétrons. Aqui, ó, é a mesma coisa. Por que eu falo 2 elétrons? Porque esse átomo aqui, por enquanto aqui, ele é um elemento químico, não está perdendo nem ganhando elétrons, tá? Então, aqui, ó, esse hélio, ele tem 2 elétrons, o neônio aqui tem 10, o argônio, 18, o criptônio, 36, né, que é o número atômico, que é a mesma coisa que elétrons nesses átomos aqui, e o xenônio aqui, 54, e o antônio aqui, 86, tá? Alguém levantou a mão aqui, esbarrou só, ou quer falar alguma coisa? Não, não sei se foi o Marcelo, não lembro quem foi. Fala. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, gente, não tem problema não. Não. Quer não? Quem tá rindo aí? Não, gente, essa parte aqui é bom para tirar dúvida, né? Porque aquela aula online, não, só eu falo. Aqui é bom para vocês, se tiverem dúvidas, vocês perguntem, sem problema nenhum. É melhor até perguntar, o rosto não aparece para vocês aqui, tá? Do que escrever no chat. Porque o chat aqui, eu dando aula aqui, eu só vou ver depois que eu terminei, que eu vi que algumas pessoas fizeram pergunta no chat, mas não dá para eu parar aqui toda hora e ficar indo no chat para ver o que vocês estão perguntando. Ou então só levanta a mão, que aí eu paro um pouquinho e vocês falam, não tem problema algum, tá? Certo? Eu vou só voltar aqui rapidinho, para a gente lembrar um negocinho aqui, porque na semana que vem a gente vai corrigir os exercícios do livro, tá? Também, essa parte aqui de estrutura atômica, né? Número de massa, símbolo, número atômico. Então, só vou dar uma revisada aqui, para vocês poderem fazer os exercícios do livro desse 4º capítulo, né? Capítulo 4, tá? Tem lá falando sobre o número atômico, número de massa, número de elétrons, para vocês tentarem fazer com essa revisãozinha aqui, porque na próxima semana a gente já vai começar com a matéria nova e eu vou começar corrigindo esses exercícios aqui para zerar o módulo 4 não, capítulo 4, que é do módulo 2, para a gente já dar início à matéria nova, tá? Lembrando aqui, ó, número de massa sempre está em cima e é determinado pela letra A, tá? O número atômico, Z, aqui, ó, tá? Que é a mesma coisa que prótons, número atômico, e é a mesma coisa de elétrons se o átomo for neutro, tá? Se não tiver... Alto. Quem é que está falando aí, gente? Se não tiver... o átomo não estiver ganhando nem perdendo elétrons, tá? Então, aqui, ó, número atômico aqui... Oi, professora! Gente, essa menina! Quem tá falando aí, gente?
Pode falar, sem medo. Ei, professor, é palhaçada dele. Dá confiança não. Quem é? Mas é um neném, é uma Marcelo. criança mesmo ou é bobeira? Marcelo mandou falar, é bobeira dele. Ah, bobeira. Dá confiança não. Pra ganhar corda. Ó, aqui, ó, número atômico. Então, aqui, ó, Z igual a P, tá? No caso aqui, no átomo neutro, tá? Z igual a P. Se tivesse um íon ou um cátion, o elétron seria diferente, né? Lembram aqui, ó, átomo neutro. No estado fundamental que a gente chama, porque ele não está nem ganhando nem perdendo elétrons. Então, quando o átomo é neutro, não tem aquele sinalzinho aqui, ó, tá de mais ou de menos, Z igual a P, que é igual a elétron. Ótimo. Se eu sei o que é Z, número atômico, eu sei o que é próton, eu sei o que é elétron. Se eu sei o que é elétrons, eu sei o que é próton, eu sei o que é número atômico, tá? Aqui, ó, igual aqui, ó. Número de prótons, 8. Número de elétrons, 8 também, tá? Número atômico, 8. Não tem o sinal, o número de prótons, elétrons e número atômico continua o mesmo, tá? Tendo sinal aqui, ó, sinal positivo, significa que eu perco elétrons. Pense sempre nisso. Se eu tenho elétrons a mais, eu posso doar. Então, eu dou 2 elétrons, tá? Então, aqui eu estou doando 2 elétrons, tá? Aqui, átomo negativo. Negativo significa que eu estou precisando de elétrons. Então, eu tenho que receber elétrons, tá? Então, eu recebo um elétron de outro átomo qualquer. Aí fica assim, ó. Aqui é negativo, tá? Esse aqui é o átomo de fósforo. Fósforo, tá? É um átomo negativo, que é um átomo negativo, que é um ânion, tá? E está precisando de elétrons. Esse átomo negativo aqui está precisando de elétrons. Então, meu número atômico vai ser 15, meu número de prótons 15, meu número de elétrons, já que eu estou precisando, eu preciso ganhar. Então, eu tenho 18, tá? Aqui, no caso, eu preciso perder elétrons. Eu posso ceder elétrons para outra camada, para outro átomo. Então, aqui, meu número atômico vai ser 13, ótimo. Meu número de prótons vai ser 13, porque é igual. Meu número de elétrons vai ser 10. Por quê? 13 menos 3, tá? E aqui, ó, só para a gente finalizar aqui, ó. Isótopos. P, mesmo número de prótons. Isóbaros. A, mesmo número de massa. Isótonos. N, mesmo número de nêutrons, tá? Aí vamos aqui, ó. Esse daqui é isóbaro por quê? Porque tem 40 e 40 lá em cima, número de massa, tá? Esse aqui é isótono. Por quê? Tem o mesmo número de nêutrons que tem 14. Né? Como é que eu vejo o número de nêutrons aqui? 26 menos 12, 14. 28 menos 14, 14. Tá? Esse aqui também a gente já fez. Isótopo tem o mesmo número de prótons. Tá? O número de prótons a gente vê aqui embaixo. Tá? 12, 12, 12. Beleza. E a gente ainda tem os isoeletrônicos que têm o mesmo número de elétrons. Elétrons no átomo neutro é a mesma coisa que o número atômico, né? Aqui, ó, seria aqui, tá? Só que eu vejo que aqui não tem só átomo neutro, tem um íon e tem outro íon aqui. E se eu fizer a conta aqui, vai dar o mesmo número de elétrons aqui, né? Olha, eu tenho 10, sódio, 11, menos 1, porque está com sinal de mais, que dá 10. E o oxigênio, 8 mais 2, que dá 10. Tá? No livro de vocês, tem exercícios parecidos com esse daqui que a gente fez, lá no capítulo 4, tá? Que está lá, acho que a estrutura está no título está átomo ou estrutura atômica, alguma coisa assim. Então, vocês tentem fazer os exercícios do livro, vou colocar até uma informação lá na plataforma para vocês fazerem, mas já que a gente já está aqui, tentem fazer, porque na próxima aula a gente vai corrigir, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Quer falar alguma coisa? Querem? Todo mundo está conseguindo assimilar aqui o que eu estou falando, gente, com a matéria? Sim. Sim? Muito bem.
Professora, Fale. Quem está falando? Deixa eu ver. decorar a tabela Não, periódica? não, por enquanto não, tá? Tá bom. Vocês até Ai, que bom. vão ter que fazer isso, não decorar, mas saber de mais elementos químicos mais para o ensino médio, tá? Mas aqui para gente, vocês têm que saber só o que eu falei ali por enquanto, tá? Mas não vai ter precisar fazer alguma coisa na tabela periódica, eu vou, quando a gente voltar, né, se Deus quiser, não vai demorar tanto, Professora, mas a tabela periódica vai estar lá na próxima para vocês consultarem, tá? mas na prova vai ter negócio de, sei lá, completar a tabela periódica? Aí eu não sei, posso tentar fazer um negócio desse aí, Ai, não. tá? Eu fui Vamos da ver. ideia. Até lá a gente vê, tá? Tomara que a gente volte logo para poder ter esse contato melhor, tá bom? Então vou parar aqui, tá? Porque falta acho que 2 ou 3 minutos, tá? Se tiverem alguma dúvida e não quiserem falar por aqui, manda uma mensagem lá na plataforma, tá? Já é. Bom início de semana para vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios da plataforma, que está valendo ponto para vocês. Tem muita gente que não faz. O exercício sai de lá toda sexta-feira às 6 horas. Então, vocês têm a semana toda, até 6 horas, para fazer os exercícios, tá? Beijo para vocês. Não esqueçam, Tchau. Professora. amores.